crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Vivi, professora do Maternal 2A e da etapa 2C da EMEI Aloisiolaia. Essa semana nós estamos aprendendo uma letra nova. E quem sabe aí qual é a letra que nós vamos falar essa semana? Fala aí pra mim. Isso! Essa semana nós vamos trabalhar com a letra H. H de quê? O que nós podemos escrever, fazer, falar com a letra H. Pensando bem, dá até para fazer uma paródia, combinar com uma outra música que nós já conhecemos. H de quê? Dá uma música, hein? Será? Vamos lá então? Mas lembrando que é uma paródia copiada de uma outra música que já existe. Eu só troquei para colocar o H, hein? Vamos lá então? A música então é H de quê? H de quê? Todo mundo quer saber. H de quê? Todo mundo vai dizer. E aí, H de quê? H de quê? Todo mundo quer saber. H de quê? Todo mundo vai dizer. H de... Hoje nós vamos trabalhar H de história. Então hoje é H de história. Lembra que a gente já ouviu um monte lá de história na escola? Em casa também as mamães contam histórias para vocês. Vamos relembrar algumas histórias que a gente já ouviu ou que a gente conhece? Antes disso, eu vou escrever aqui embaixo para vocês verem como é que escreve história. Viu? Olha lá, história começa com H. Isso mesmo, então vamos relembrar agora algumas histórias que a gente já conhece. Deixa eu pensar. Tem aquela história que tem uma menininha que ela usava um chapeuzinho da cor vermelha e ela carregava uma cestinha cheia de doces que era para sua vovó. E aí no meio do caminho, ela encontrou um lobo. Lembra dessa história? Pois é, tem essa. Tem também uma outra história de uma mamãe porquinha que tinha 3 filhinhos que também eram porquinhos. E cada porquinho fez a sua casa com um material. Um fez a sua casa de palha, o outro fez a sua casa de madeira e o outro, mais esperto, fez a sua casa de cimento. E tem um lobo nessa história também. Lembra dessa história? Tem também uma outra história, lembra dela? Daquela bruxa que trancou uma princesa numa torre alta e ela foi salva por um príncipe. Lembra dessa história? É da Rapunzel. Tem também aquela história daquela menininha que tinha a pele branca como a neve e o cabelo pretinho. Lembra dessa história? Tem também aquela história da princesa que beijou um sapo e esse sapo era um príncipe. Tem também aquela história de um menininho que chama João, que plantou um pé de feijão, que cresceu, ficou muito grande até chegar lá no céu. Aí o João subiu nesse pé de feijão e lá em cima desse pé de feijão
tinha um castelo. E dentro desse castelo tinha uma galinha que colocava ovos de ouro. Olha que legal! Tinha uma harpa que também começa com a letra H. Olha que legal! E tinha ainda nessa história um lobo? Não! Nessa história do João e o pé de feijão era um gigante. Lembra dele? Tem também uma bela, uma outra história. Uma bela que se apaixonou por uma fera, que na verdade também era um príncipe que estava enfeitiçado. E tem também uma outra história de uma menina chamada Alice, que viu um coelho com um relógio, preocupado com as horas, falando que estava sempre atrasado. Viu? São tantas histórias que a gente conhece, que a gente já ouviu lá na escola, ou que a mamãe já contou, ou que a gente já assistiu essa história na forma de um filme. São muitas histórias. Mas hoje não sou eu que vou contar a história. Hoje eu só relembrei com vocês algumas histórias que nós já conhecemos. Hoje quem vai contar uma história para mim são vocês. Isso mesmo, são vocês. Só que vocês vão contar essa história para mim, não uma história que a gente já conhece. Hoje eu quero uma história inventada. Mas tia Vivi, como é que eu vou fazer essa história inventada, tia Vivi? Nós vamos usar a nossa imaginação, nós vamos usar a nossa criatividade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só. Eu tenho aqui uma caixa. Olha a minha caixa. Dentro dessa caixa eu tenho algumas coisas. Vou mostrar para vocês. Olha só. Ó, a minha caixa tá cheia de coisas. Vou mostrar para vocês o que tem dentro da minha caixa. Para isso eu vou baixar um pouquinho aqui para vocês poderem ver a minha mesa. Aí, deixa eu ver mais um pouquinho. Aí, tá bom. Vou mostrar o que tem dentro da minha caixa. Olha só. Dentro da minha caixa, olha! O nosso chocalho, que eu gosto muito. Dentro da caixa também eu tenho um copo. Eu tenho, um sabonete. Olha, tia Fabi! É aquele que você me deu da Sofia, do cheirinho da Sofia. Delícia! Dentro da minha caixa, olha só, uma sacola! Tem uma sacola dentro da minha caixa. Eu vou contar a história com uma sacola. Vamos pensar, vamos ver. O que mais tem dentro da minha caixa? Dentro da minha caixa, quem sabe o nome disso? Isso é uma peneira. Uma peneira. Deixa eu ver aqui mais. Olha só! Dentro da minha caixa tem um garfo e uma colher. Nós vamos contar a história com um garfo e uma colher? Vamos sim. O que mais? Dentro da minha caixa, olha só, eu tenho alguns bichinhos de massinha, de cortar massinha. Mas vocês não precisam usar, é só pra gente usar a nossa imaginação. Tanto que nós vamos usar uma peneira, nós vamos usar o garfo, a colher. Bom, o que mais tem dentro da minha caixa? Uma outra coisa que eu gosto muito também, peraí. Dentro da minha caixa tem tampinhas. E dentro... olha só, achei um coração dentro da minha caixa. E eu tenho ainda, olha só. Tá vendo? Um pedacinho de encaixe de cano, Então, nós vamos contar agora uma história com tudo isso. Isso aqui, vou lembrar de novo para vocês. É um exemplo que eu vou dar.
Não é para vocês fazerem essa história igual a minha. Eu quero a história de vocês, do jeitinho de vocês. Combinado? Então vamos lá para vocês verem, ó. Voltei tudo para dentro da caixa, porque agora nós vamos contando a história, tirando os objetos de dentro da caixa, tá? Então, vou começar a história e depois eu quero ver a história de vocês. Então, depois vocês vão procurar na casa de vocês alguma coisa, qualquer coisa serve para contar a história. Vocês vão ver, fica de olho no exemplo que eu vou dar. Então, vamos lá. Era uma vez um menino que ele chamava Pedro. Aí o Pedro, ele não gostava assim de sair no sol sem pôr um chapéu. Então ele pegou o seu chapéu e colocou na sua cabeça. E o Pedro morava numa casa linda, bem grande. O Pedro gostava de casa grande, sabe? Porque tinha uma janela aqui que ele gostava de olhar longe, assim, ele via as coisas. E o Pedro, ele era muito trabalhador. O Pedro, ele tinha um pedacinho de terra ali na casa dele que ele gostava de plantar as coisas. Então, ele pegava as suas ferramentas e ele ia lá, trabalhava a terra para ele poder plantar. Quando ele já tinha revolvido toda a terra, ele pegava a sua pá, fazia os buracos na terra para ele poder plantar, fazer a sua plantação. E dessa vez o Pedro ia plantar milho. Opa, desculpa aí, Pedro. Milho. Uma outra coisa que o Pedro gostava muito também era de pescar. Perto da casa do Pedro tinha uma lagoa. Uma lagoa. Nessa lagoa tinha vários peixinhos. Tinha até uma tartaruga. E o Pedro então pegava a sua rede e ele ia pescar os peixes que tinha lá na lagoa perto da sua casa. Um dia o Pedro levantou cedo, se ajeitou, se trocou, se vestiu, pegou a sua rede, porque pensou, hoje é dia de pescaria. Aí o Pedro, enquanto ele estava se trocando e pegando a sua rede, ele escutou assim: socorro! 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 Gritando longe assim. Aí o Pedro falou: nossa, quem será? Ele falou: então não posso mais ir pescar, eu vou ver o que está acontecendo. Como o grito estava longe: socorro! Socorro! Ele pensou: nossa, pé, eu não consigo ir lá, então eu vou ter que pegar o meu cavalo e ver o que está acontecendo. Então ele subiu no seu cavalo e ele foi correndo atrás de onde estava vindo esse grito. Então ele ia. Aí ele andou. Aí, lá na frente, ele viu uma linda menininha. Deixa eu pôr a menininha. Não vai dar pra menininha ficar muito longe. Faz de conta que tá muito longe, porque o meu espaço é pequenininha. Então, ele viu uma linda menininha que tava muito assustada por um cachorro enorme. Aí o Pedro pegou... Será
que o Pedro tinha uma espada? Será que isso é uma espada? Não, porque a gente não pode fazer mal para os animais, mesmo para os animais ferozes. O que ele fez? Ele pegou um pau que ele achou ali no chão e ele chegou assim, assustando o cachorro, assim. Ó, o cachorro estava aqui, o Pedro chegou assustando o cachorro e o cachorro fugiu o cachorro. E aí a menina agradeceu o Pedro, chamou ele para ir tomar um café na sua casa. Depois, outro dia, o Pedro chamou a menina para ir almoçar lá na casa dele. E os dois se apaixonaram. E aí, eles começaram a namorar. E aí, vocês gostaram então da nossa história? Viram só como que dá para inventar história com qualquer coisa, com coisas simples que a gente tem na nossa casa? Então essa hoje é a minha proposta da nossa atividade. Eu quero que vocês contem uma história para mim com coisas que vocês têm aí na casa de vocês. Usa a imaginação. Então eu espero que vocês tenham gostado da atividade. Eu estou esperando a de vocês. Um beijo e até a próxima!